mais uma vez o nosso boa noite a todos e convidamos neste momento para nos unir no único pensamento em Jesus. Mestre amado, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, para Te agradecer imensamente por toda a ajuda que recebemos, pelo Teu amor que nos envolve, nos impulsionando às mudanças, nos incentivando ao trabalho no bem, mas principalmente a nos tornarmos cada dia pessoas melhores para encontrarmos a verdadeira felicidade. E Te pedimos então, Mestre, nesse momento, por cada um de nós, que tenhamos a fé fortalecida e que neste momento possamos abrir nossos corações para o entendimento das Tuas lições de amor e assim sairmos daqui renovados. Pedimos as Tuas bênçãos para o expositor desta noite e que todos nós, unidos, nos esclarecendo um pouquinho mais, mantendo a harmonia interior e a alegria de aqui estar. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Todos nós contamos com a assistência dos benfeitores espirituais para que possamos aproveitar ao máximo desse momento, convertendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus em novos pensamentos, em novos sentimentos, em um ânimo renovado, na coragem, para vencermos a nós mesmos, porque essa é a proposta da reencarnação, vencermos a nós mesmos. Hoje nós vamos abordar um pouco da transição planetária, é um tema vasto, mas de uma maneira sucinta para que a gente possa ter uma nova reflexão a respeito do tema, quem sabe um pouco diferenciada, mas que pensemos essencialmente em nós mesmos, porque hoje nos distraímos com o que é exterior e a proposta ela é interior, ela é íntima. Cada um de nós verifica a dificuldade que é de transmutar o homem, a mulher velha, dos hábitos equivocados, das imperfeições, das más inclinações, em um homem, uma mulher renovada, dentro dos ensinamentos de Jesus. O desafio é enorme, porque as tentações, digamos assim, são muitas. A liberdade que temos hoje, diferente do passado, as facilidades que nós temos, inclusive nas questões materiais, porque embora muitos considerem, que nós estamos numa crise econômica, há menos de 100 anos a humanidade, na maioria, passava fome. A gente vê hoje pessoas de baixa renda, mas que têm em casa um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, um ferro de passar, que antes era com carvão, há não muito tempo atrás, há pouco tempo atrás. Então a gente tem hoje certas facilidades e distrações a respeito de nós mesmos. Olhamos para fora e esquecemos de olhar para nós, e quando verificamos, a reencarnação já está se terminando. Nós nos equivocamos, nós reencarnamos e nós não somos daqui e acabamos pertencendo à Terra, nos apegando demais às questões materiais, aos bens, nos apegando às pessoas que não nos pertencem, às atividades, à profissão, aos títulos, e aí desencarnamos e nos vemos numa situação difícil.
porque não compreendemos nem qual é a nossa identidade, o que nós construímos no nosso foro íntimo. E a transição planetária já acontece há cerca de 200 anos, de maneira mais evidente, porque já desde a época em que Jesus veio a nós, ali já se inicia uma transição. São ensinamentos que dividem a humanidade historicamente em dois períodos, antes e depois de Jesus. E nós vivemos esse período, mas temos dificuldade de praticar os ensinamentos de Jesus, que nos foi dado já naquela época de uma maneira clara, mas que fez necessário, por conta da dureza, da nossa dureza, de que viesse o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e que representa Jesus, para nos fazer relembrar desses ensinamentos, que já estão na nossa consciência, desde a nossa concepção por Deus, como consta na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Mas por que os homens então não a praticam? Ou porque a esqueceram, a gente esquece às vezes, né? Esquece por conveniência. Ou porque ainda não entenderam o suficiente. E aí a gente vem sofrendo, para quê? Para que através da dor que nós elegemos como método pedagógico, não foi Deus que impôs, nós escolhemos a dor como método pedagógico, chegou a um ponto em que foi necessário vir o Consolador, que é o representante de Jesus. E nesse período de transição que Jesus nos solicita, que já está lá nas bem-aventuranças, é que sejamos brandos, porque a transformação da humanidade não se fará de maneira mais efetiva, significante, através de nós, mas nós somos colaboradores, todos nós fazemos parte da providência divina, todos nós somos importantes. Por isso que o suicídio é o maior crime que podemos cometer. Pior do que o homicídio é o suicídio. Todos nós temos um papel importante no progresso do universo. Mas essa mudança, essa transformação é necessária que se faça inicialmente em nós. E mesmo aquele que possa ser considerado o pior do ser humano, o mais cruel, o mais perverso, este também tem papel na obra divina, nos fazendo alertar a respeito da importância do bem, por nos demonstrar o mal, pelo conhecimento que adquire e que leva, quando for emigrado para um mundo inferior. Todos nós temos esse papel. Todos nós, em algum lugar, temos um papel importantíssimo. Mas será que nós olhamos, com que maneira nós olhamos o mundo? Como nós vemos o mundo? O que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós falamos para os outros? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que nós temos divulgado através das nossas palavras? E aí vai a nossa reflexão. Bem-aventurados esses, porque possuirão a terra, que está chegando o momento onde, como sempre ocorreu na história, sempre foi assim, as minorias fizeram com que uma nova verdade vencesse a iniquidade, a ignorância, a estupidez humana. Sempre foi um pequeno grupo que trouxe revelações que se tornaram irrefutáveis, inquestionáveis e que fizeram com que o resto da humanidade entrasse nessa onda. Assim está sendo com milhões de espíritos que reencarnam. Mas será que nós estamos ávidos a essas boas impressões, a esses bons exemplos? Para que lado que nós estamos olhando? Para o lado do bem, ou nós persistimos olhando o mal, reclamando do dia a dia, questionando a tudo, às vezes de maneira infantil, revoltados? O que há de importantíssimo nas situações que se colocam à nossa frente, para nós pensarmos, para nós refletirmos?
E o pedido de Jesus é que sejamos também pacíficos. Nós temos que ser pacificadores onde quer que estejamos. Em qualquer momento de conflito, se nós estamos ali presentes, nós temos que pacificar. Kardec perguntava por que o mal é disseminado dessa maneira, por que predomina o mal, e perguntando a respeito do bem, disse por que o bem não se faz prevalecer, porque em verdade onde tiver um destinado posto ao bem, ele consegue contagiar positivamente todos os outros. Um que pensa positivo irradia uma energia capaz de suplantar toda indignação, toda a tristeza, toda a dor de diversos que estiverem ao redor. Aí os espíritos respondem, porque o bem ainda é meio tímido, ele ainda não se expõe, o mal ele faz estardalhaço, mas nós chegamos num ponto agora da evolução que não podemos ser negligentes. As pessoas falam, o mundo está cada vez pior. Não está pior, está melhorando. Tem dificuldades porque nós ainda assim permitimos que haja. Eu vou fazer 50 anos de idade. Quando eu era criança, mulheres eram espancadas e vizinhos viam e ninguém falava nada. Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não era assim o ditado? Hoje em dia tem a delegacia especializada de assistência à mulher. Então as coisas evoluíram. E quando acontece algo assim, se torna um escândalo. E as pessoas acham um absurdo. E há pouco tempo atrás, era normal. Ninguém se metia. E ainda pensava assim, bom, se apanhou é porque merece. Se apanhou é porque merece, alguma coisa fez. E a mulher que era no divórcio, que ainda não era aceito, há anos atrás, essa mulher era uma mulher maldita. Foi desprezada pelo marido, não serve para ninguém. Então a gente esquece como que as coisas evoluem, e evoluem rapidamente. E nós temos todos os recursos, mas o principal recurso para a transformação do mundo é a nossa transformação íntima. Essa luta íntima que nós travamos para sermos melhores. E aí nós temos muitas moradas. Quantas moradas nós temos? Nós temos lá os mundos primitivos, que é os das primeiras reencarnações, que não é este. Temos o mundo de provas e expiações, e assim vai evoluindo até os mundos felizes, os mundos ditosos. E nesse cosmos que Deus criou, no qual habitamos, todos os planetas são habitados, todos os mundos são habitados por encarnados ou por desencarnados. Na nossa capacidade de calcular isso, que segundo os espíritos, os nossos cálculos são quimeras, são fantasias, nós temos cerca de 200 bilhões de galáxias. E nós temos muito mais do que isso, porque se expande constantemente. Cada galáxia tem cerca de pelo menos 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. Pelo menos cada galáxia dessas 200 bilhões tem cerca de 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela, uma estrelinha. Mas todos os planetas que orbitam ao redor do Sol possuem cerca de 1% da massa do Sol só. E nós somos um planetinha, tá? Um planetinha que foi criado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando Jesus já era um espírito angelical crístico, que é o mais alto na escala de evolução dos espíritos. Cada mundo é governado por um Cristo, e Jesus é um Cristo. E as pessoas olham assim, meu Deus, o que está acontecendo no planeta? Será que Deus não vê? Jesus não vai dar conta disso? Jesus tirou a nota máxima nessa disciplina, transição planetária, não é novidade para ele. Tudo está sob controle, mas nós temos que nos controlarmos. Às vezes nós estamos descontrolados, porque são muitas as dificuldades, tudo que se apresenta para nós
nos traz uma reflexão a respeito de nós mesmos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec coloca na conclusão que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. A gente vê que das 10 leis divinas que nós temos, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que nós temos uma lei que em verdade são 3, que é de justiça, de amor e caridade. Não dá para fazer justiça sem amor. Não dá para fazer justiça sem caridade. Não dá para amar sem ser justo. E ser justo é respeitar e considerar as diferenças de cada um, porque não são todos tratados da mesma forma, mas todos sob a mesma lei. Cada um tratado conforme as suas necessidades evolutivas, com os melhores recursos para o seu progresso. E a caridade, que é a própria prática do bem. Tudo poderia ser simplesmente lei de amor. Todas as leis poderiam se resumir em lei de amor, porque uma lei de amor, ela vai ser justa, ela vai ser caridosa, ela vai estar relacionada ao progresso, à liberdade, à reprodução, à adoração. Mas como nós ainda somos infantis no progresso espiritual e intelectual, nós precisamos das coisas assim mastigadinhas para que a gente consiga absorver aos poucos e ir refletindo. Não são assim as obras complementares? Milhares de livros espíritas, mais de 500 escritos, psicografados por Chico Xavier, mas neles todos existe a coerência, um conhecimento, uma base central, que está, vamos dizer, em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se estudássemos e compreendêssemos com profundidade esses dois, as obras complementares não seriam assim tão necessárias para nós. Mas cada um nos traz uma reflexão, um outro ponto de vista a respeito do mesmo tema, da mesma questão. Aí a gente vai lá, estuda, chega na vida, tem a dificuldade, aí se lembra, poxa, naquele livro eu li aquilo, Jesus falou tal ensinamento, e a gente vai começando a se lembrar de tudo que a gente estudou e que a gente precisa praticar. A gente vê que existe um centro de conhecimento que sustenta tudo que existe no Espiritismo. E aí, essa questão do progresso da humanidade, a gente vê na transição planetária, como é difícil progredir e como se torna cada vez mais crucial a nossa decisão a respeito do que nós desejamos ser definitivamente. Porque não dá mais para sermos pusilânimes. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu estou no meio do muro, eu vou esperar um pouquinho mais, porque o tempo avança. Aqui tem um ensinamento de Jesus, falando sobre a porta estreita, e nós estamos numa condição em que nós devemos eleger a porta estreita. O momento é agora. É nessa reencarnação que nós vamos apresentar a nossa decisão de apresentar a nossa melhor versão. O nosso momento é agora. E aí Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então a porta simboliza um caminho que nós atravessamos, que nós decidimos adentrar e persistir. E aí coloca quão larga é a porta da perdição, porque hoje nós temos muitas distrações. E como nós estamos em um corpo físico, orgânico, nos confundimos com os sentidos. Porque
às vezes buscamos o prazer, mas o prazer em si não é a felicidade. O prazer pode ser infelicidade. Não pode ser uma churrascada, não pode se converter posteriormente em uma internação hospitalar. Uma bebida em excesso não pode se converter em uma internação hospitalar, num coma alcoólico. E diversos outros hábitos. Então a gente verifica, às vezes a pessoa confunde prazer com felicidade. Prazer é físico, é sensação física. E que nos vem como prova. Não que não devemos buscar o prazer, porque o prazer bem compreendido conduz à felicidade. Assim colocam os espíritos. Um prazer bem compreendido. Eu sou comedido, eu sei lidar, eu tenho controle de mim em diversas áreas. E com relação aos meus sentimentos, será que eu cultivo ainda a mágoa, o rancor, o ressentimento, a raiva, a inveja, o egoísmo? Porque tudo isso me causa desprazer físico, transtornos que se somatizam e que nos levam a um óbito antes do tempo. Nos exaurem os recursos do duplo etérico, por exemplo. Reencarnamos com uma bateria que é para durar, vamos dizer, 80 anos e desencarnamos com 60. O nome disso é suicídio inconsciente, que hoje, para a maioria de nós, já é consciente. Todos nós sabemos o que devemos fazer para a manutenção do corpo físico, inclusive relacionado isso aos nossos hábitos mentais. E aí Jesus diz, aquele pois que ouve, isso aqui já é uma outra colocação de Jesus, aquele pois que ouve minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. E ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Onde é que nós estamos construindo a nossa casa? Nossa casa mental, nossa casa emocional. Nós, onde é que nós estamos construindo? Assentado aonde? Porque isso nos trará felicidade se estivermos construindo nos sentimentos elevados, nos ensinamentos de Jesus, como ele colocou, ou aqueles que não construíram sua casa a si mesmos, em cima da rocha, que são os ensinamentos de Jesus, esses irão desmoronar. Porque qualquer perda material, por exemplo, aos materialistas, causará enorme sofrimento. Como os espíritos colocam, os espíritos superiores, que nem uma criancinha que tem o seu brinquedo roubado, retirado. Entra num enorme sofrimento. O nosso sofrimento muito está relacionado aos nossos valores. A nossa certeza da vida futura, daqueles que amamos, que não nos encontramos mais agora nesse plano material, que eles, em verdade, retornaram ao lar deles e que nós retornaremos para lá também. Como nós nos preparamos para esse reencontro? E assim, várias situações nossas que trazem sofrimento, mas que, em verdade, só fazem parte da lei natural que nos conduz ao progresso e à felicidade que nós almejamos. Como é que é? Aonde nós construímos a nossa casa? Jesus falava muito em parábolas. E aí então perguntaram para Jesus por que ele fala em parábolas. Até porque nem os discípulos entendiam as parábolas às vezes. Nem os discípulos entendiam. Jesus tinha que explicar para eles depois. E por que eles não entendiam? Porque os discípulos eram pessoas comuns como nós. Não eram santos, espíritos superiores. Jesus elegeu
aqueles que, com as suas características, poderiam representar a humanidade, que nós pudéssemos nos identificar com eles em algum ponto. Então eu sou um pouco Judas quando eu sou mais avarento e penso mais nas questões materiais. Eu sou um pouco de Pedro quando eu sou turrão e perco um pouco do respeito com o meu mestre, com aquele que é superior a mim intelectualmente. Ele toma a palavra. Pedro fazia assim, às vezes perguntava as coisas para Jesus e Pedro já saía para responder, porque Jesus ensinou para ele, ele ia lá. Mas a personalidade de Pedro era necessária para que ele fosse a pedra da igreja, para que ele fosse aquela força onde ao redor dele os outros apóstolos, discípulos pudessem se permanecer após o retorno de Jesus ao plano espiritual. Então cada um tem uma característica, e Paulo de Tarso não era nem discípulo de Jesus direto, nem conheceu Jesus, mas Jesus já viu nele: essa personalidade é que eu preciso para que enfrente todos aqueles que não são judeus e que são judeus, e leve os meus ensinamentos para além de Israel, além da Judéia, além da Galiléia, que vá além, que tenha coragem de ir, de desbravar, que seja determinado. Todos nós temos uma característica marcante, e essa característica, às vezes, que parece exacerbada, para Deus ela tem um valor, ela tem uma virtude. Ela precisa ser domada, atenuada. Mas cada um de nós, com a característica que tem um papel na providência divina. E aí Jesus disse que ele estava em parábolas porque não era para todo mundo entender o que ele estava dizendo mesmo. Era para só aqueles que tivessem ouvido de ouvir. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre essa parábola do trigo e do joio. E nós vamos pensar, nós vamos fazer uma reflexão. Será que eu sou o trigo ou será que eu sou o joio? Porque agora nós vamos separar, na transição planetária vai separar o trigo do joio. Vamos pensar quem que nós somos. Tá? Acho muito interessante que nós temos aqui uma imagem do trigo e do joio. Eles são muito parecidos. Eu acho muito interessante que o nome científico do joio é Lolium temulentum, que significa cisânia. Cisânia quer dizer falta de concordância ou de harmonia. Quem leva a cisânia para algum lugar é aquela pessoa que torna um ambiente sem harmonia, meio truculento, começa a gerar discórdia. Então já tem uma coisa interessante para pensar no joio. Característica do joio na concepção da palavra. O joio é uma semente venenosa. Uma pequena porçãozinha de joio, processada junto com o trigo, estraga toda uma produção. Um pouquinho de joio. Cisânia não é assim às vezes? Está todo mundo harmonizado, aí chegam ali no grupo, começa a colocar uma discórdia, começa a questionar, falar mal do outro. Quando vê, está todo mundo desequilibrado ali. Não é assim, às vezes, parece as reuniões de família, os encontros de família, que às vezes fica um tempão sem se ver. Eu, particularmente, penso assim, isso é pessoal, tá? Não tomem para vocês. Mas a melhor hora de ir embora de uma festa, melhor hora para ir embora de uma festa é quando a festa está muito boa. Aí a festa está muito boa, vai embora. Porque fica uma boa recordação, fica uma saudade. Começa a ficar muito tempo as pessoas junto, nem num velório elas sabem respeitar o silêncio e o momento. Nem num velório. Já passa uma hora, já começa a comentar. Ah, aquele parente que não vê muito tempo, viu só? Olha lá, olha o que aconteceu. É triste isso. É triste, mas o ser humano ainda não tem disciplina para se comportar nem num velório. Já leva a cisânia. Já dá uma de joio lá. Um pouquinho de joio estraga, um pouquinho de desarmonia estraga muito. Paulo de Tarso, quando entrou em confrontação com Pedro, tá? Ele acabou desarmonizando psiquicamente um grupo que trabalhava em Antioquia e que tinha reuniões mediúnicas onde existia a psicofonia direta. Os espíritos iam lá e se comunicavam
Imagina uma reunião mediúnica onde todo mundo senta, agora nós vamos ter a comunicação. Aí ficam parados e nenhum médium faz nada. Os espíritos se comunicam com as vozes diretas, plasmam um aparelho fonador e falam. Isso aí exige uma evolução, uma harmonia altíssima do grupo mediúnico. Isso existia em Antioquia. Acabou. Por causa da cisânia. Da desarmonia que foi criada num outro ambiente. Isso nós vemos no livro Paulo Estevão, se a gente for estudar. O Espírito Emmanuel fala disso. E aí eu vou ler rápido a parábola, depois nós vamos refletir um pouquinho, também rápido, porque nós temos um tempo para palestra. Aí Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio, porque quando estão crescendo a gente não vê o que é joio e o que é trigo, só quando dá o fruto. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Aí os servos disseram: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, atai em molhos para os queimar, o trigo, porém, reuni em meu celeiro. Vamos contemporaneizar essa parábola. O homem que semeou é Jesus. Ele semeou boa semente, que são os seus ensinamentos. Dormindo, porém, os homens que deveriam vigiar, deveriam prestar atenção para manter ali o que foi plantado, o que é bom, isso no caso somos todos nós, de alguma maneira, foi plantado algo de bom. Devemos manter isso, preservar aquele campo onde foi plantado. Aí vem o inimigo. O inimigo é sinônimo de demônio, de diabo, de espíritos maus. Assim as diversas religiões tratam, significam o inimigo. Jesus usava o termo inimigo, até porque demônio significava espírito naquela época. Não queria dizer que era algo bom ou algo ruim. E aí o que ele fez? Jogou o joio lá, no meio das sementes das coisas boas que foram ensinadas por Jesus. E foi embora. Saiu, partiu. Aí o que aconteceu? Começou a crescer junto do trigo o joio. Aí o que acontece? Os homens que deveriam cuidar do que Jesus plantou vão lá e perguntam: como é que aconteceu isso? Como é que cresce esse joio aí no meio do trigo que é bom? Como é que aconteceu? Aí ele explica: Jesus, o inimigo fez isso. Aí os servos dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Olha só. Perguntaram assim, imagina perguntando para Jesus, levando então essa interpretação, esse texto para a interpretação que é o propósito da parábola. Jesus vai lá, planta uma coisa de boa, aí vai lá o inimigo, faz algo que não é adequado, que é ruim, aí diz assim: Jesus, o senhor quer que depois que o senhor sair, que aí o senhor não está vendo, né? O senhor não está vendo, eu não vou fazer na sua frente. Eu vou lá e arranque isso aí. Porque como é que nós tratamos o mal? Como é que nós tratamos o mal? Vamos ser bem específicos hoje, nessa lava-jato. Como é que nós tratamos o mal?
o que a gente pensa e a maneira como nós gostaríamos de agir, nós teríamos coragem de fazer isso na frente de Jesus? Quando a gente vê alguém cometendo um mal e a gente vai lá fazer a nossa justiça, a gente faria dessa mesma maneira se Jesus estivesse ali do lado? Olha aqui, Jesus, eu vou tratar agora esse aqui. Ah, esse aqui fez o mal. Ah, esse aqui me cortou no trânsito. Ah, esse aqui me roubou o dinheiro. Ah, esse aqui me caluniou. Eu espero Jesus sair de perto, aí eu vou lá e faço a minha justiça. Como é que eu estou agindo? Covardemente, né? Porque se tiver Jesus ali, eu vou dizer, não, Jesus, realmente eu vou dar outra face. Assim, ó. Com vontade de fazer a minha justiça, de tomar o lugar de Deus, porque a justiça pertence a Deus. Haroldo Dutra Dias, que é juiz, ele disse, ele não consegue fazer a justiça, ele é juiz. Mas quando ele sentencia, ele sabe que o que ele está fazendo é o que a justiça humana possibilita. Mas ninguém pode reparar um mal, por exemplo, de alguém que é assassinado com uma indenização material. Isso não vai mudar. Isso é a justiça humana, do que a justiça humana pode fazer. A justiça divina promove reparação com amor pelo pecador. Então, o que eu estou cometendo hoje? As minhas atitudes todas que eu tenho, eu faria isso na frente de Jesus? Ou eu faria que nem os servos, aqueles que se diziam servos, né? O senhor quer que a gente arranque isso tudo aí quando o senhor sair? Aí o senhor vira de costas, a gente vai arrancar esse troço. Aí ele, o que ele diz? Porque ele ama. Ele diz não. Para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. O bem e o mal convivem juntos. E assim vai ser também no mundo de regeneração. Só que ali o bem já começa a predominar. Aqui o mal predomina. No mundo de regeneração, o bem vai começar a predominar ao ponto de que quem não faz o bem já é considerado mal. Já é considerado mal. Ah, não fez um bem? Então tu já está fazendo mal. Hoje nós desprezamos a nossa oportunidade de atuarmos como parte da providência divina. Lá não vai dar no mundo de regeneração. Então será que nós estamos nos preparando bem para o mundo de regeneração? E ele diz, deixai crescer juntos. E por que isso de crescer juntos? Porque o joio, na presença do trigo, o joio que seria o mal, na presença do trigo que é o bem, se transmuta. Não é assim? A teoria da projeção, teoria freudiana da projeção, não diz respeito só ao que é ruim. Eu vejo no outro, me irrita no outro o que o outro faz errado. Também o que existe de bom no outro também entra nesse processo da projeção. Quando eu vejo alguém que faz algo de muito bom e eu olho e me emociono e eu choro, é porque eu tenho um enorme potencial para fazer a mesma coisa. Se eu olho com total insensibilidade, é porque isso ainda eu não cultivei, esse sentimento. E por que é tão lindo eu olhar aquilo, me sensibilizar e dizer, poxa, realmente o ser humano pode ser maravilhoso. Se eu tenho esse potencial, por que eu também não faço isso? Então Jesus disse, tem que crescer o joio e o trigo junto, porque o joio vai se transmutando. Ele vai continuar sendo joio por bastante tempo. E esse joio depois vai ser recolhido em molhos e vai ser lançado para queimarem, é uma expressão, um termo, não é para destruir o joio, mas vai ser levado esse joio para um mundo de provas e expiações, num estado bem inicial, lá onde existe a barbárie. Então aquele que é muito ruim aqui, considerado muito ruim, lá vai ser um iluminado, vai alavancar a humanidade. Então ele não está condenando esse que é considerado ruim a um sofrimento, a uma tristeza, a uma punição eterna. Não, ele vai lá ser útil, porque todos nós fazemos parte da providência divina.
E nós somos joio ou nós somos trigo? Embora nos venha a ferir orgulho, nós estamos muito mais para joio ainda. Nós não somos trigo. Esse mundo não é de trigo. Os trigos reencarnam em diversos lugares, nos sensibilizam e nos dão exemplos e vão alavancar, mas nós estamos nos transmutando. Nós estamos em transmutação, em transformação constante por conta desse amor divino, dessa força que vai nos nutrindo, por nos sustentarmos uns nos outros, por nos reconhecermos como irmãos e, nesse sentido, praticarmos a caridade dentro de um espírito de fraternidade, porque ninguém é melhor que o outro. Ninguém é melhor que o outro. Ninguém é completo. E assim nós vamos nos transmutando, vamos vendo a virtude de um que vai nos encorajando e a gente vai seguindo adiante e vamos vencendo as nossas dificuldades. E aí é claro que o mandamento mais difícil que poderia nos ser dado é o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É dificílimo, porque nós não compreendemos ainda como Ele nos amou, como é grande esse amor. Mas nós temos a capacidade de aos pouquinhos compreendermos isso no dia a dia, nas nossas dificuldades, e vencendo a nós mesmos e conquistando a nossa felicidade. Eu agradeço a oportunidade do trabalho, a paciência de todos. Que todos nós tenhamos uma força moral de retribuirmos, de distribuirmos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, onde quer que estejamos, tudo aquilo que aqui recebemos. Obrigado.